Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth, se você quiser acompanhar conosco aí, livro de Ruth, no capítulo 1. Vai falar sobre uma história que é muito legal. Esse livro tem apenas quatro capítulos, né? Bem curto. E a gente vai ler aqui alguns versículos aqui desse livro. O livro de Ruth vai conta a história no tempo em que o povo de Israel era governado pelos juízes, né? Então Ruth era uma jovem do país de Moabe e casa com israelita. E este morre, então Ruth se apega à sua sogra, demonstrando profunda devoção ao Deus de Israel. Noemi e Ruth vão morar em Belém depois de algum tempo, e Ruth se casa de novo. E aí Deus, através desse casamento, vem a geração, né? Ruth veio a ser bisavó de Davi, o maior rei de Israel. Então a gente vê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo sem a gente entender às vezes algumas coisas que acontecem, mas Ele sabe de todas as coisas e tem o controle de tudo. E aqui nesse capítulo 1 de Ruth, vai falar que após os dois filhos dela morrerem e o marido e ela retornar ali para a nação, que ela tinha saído com Abimeleque, né? Ela volta, e antes da volta ela chama as duas, a Orfa e a Noemi, e despede as duas, fala: vocês podem voltar, cada uma para sua família, cada uma para sua casa, vão viver a sua vida, vocês são novas e tal. E no versículo 10, Ruth capítulo 1, versículo 10 diz assim: e disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Orfa e Ruth não quiseram voltar com Noemi, não quiseram ficar, mas falaram assim: a gente vai com você. E aí Noemi começa a conversar com ela: volta, vocês são os novos, eu não vou ter filho para vocês poderem casar com eles. E aí tenta convencê-las ali para que retornem, né, para que fiquem, porque Noemi está voltando. E aí quando chega no versículo 14, diz assim: então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A Orfa voltou e a Ruth se apegou a ela e falou o seguinte para ela no versículo 16, no versículo 15. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Esse texto fala muito sobre decisões, né? Sobre as decisões que a gente toma no nosso dia a dia, mas a gente vai ver essa decisão principal aqui de Ruth, quando a gente decide servir a Deus, quando a gente decide andar com Deus, quando a gente decide, apesar dos momentos difíceis, seguir com os olhos postos em Jesus, que é autor e consumador da fé. Ele nos surpreende, ele faz coisas que a gente não tinha noção que poderia acontecer. Aqui a Noemi, ela vira para Ruth e fala assim no versículo 15: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também. Aqui ela está falando que a Orfa, ela mesmo tendo esse conhecimento, né, que ela fala que ela conviveu esse tempo com Noemi, então ela conheceu a Deus, ela fala assim: volta aos teus deuses, volta a viver a vida que você vivia. Eu lembro que um dia o pastor Natalino, falando sobre isso, ele estava passando um momento difícil, e ele falou assim: quer saber, acho que eu não vou continuar com Deus, deixa eu ver, o que eu faço? Eu vou para alguma outra religião? E aí ele começa a citar as religiões, e ele chega à conclusão que não há outro local senão na presença de Deus. Ele cita, né? Não, se eu for para essa, não, mas aqui vai acreditar em reencarnação, ele começa a citar ali as religiões, né? Eu não vou falar tudo aqui, mas ele cita, e aí ele chega à conclusão, ele mesmo fala assim: não tem outro lugar, eu já te conheci, Jesus, o Senhor é o principal, não tem como eu voltar, não tem como eu desistir daquilo que o Senhor já tem feito na minha vida, então eu vou continuar com os olhos postos em Ti. E ele prossegue, e aqui a gente vê a Noemi falando para as duas: volta aos teus deuses. E uma decide voltar à vida que ela tinha. É como se falasse com cada um de nós hoje: você conheceu Jesus, você que já teve uma experiência com Deus, imagina você ouvir de alguém: volta, para de servir a Deus. Deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de ir à igreja. Já pensou se a gente desse ouvidos, às vezes, às situações difíceis, os problemas que surgem, né?
Ah, tá vendo? Deus te abandonou, Deus te desamparou. Imagina José, preso no Egito, longe da família, sem ninguém para conversar, não tinha um amigo que compreendesse ali, que entendesse o Deus que ele servia. E aí, quando ele pensou que a vida dele ia ser mudada, ele vai para o presídio, fazendo o que era certo, mas ele tinha no coração a vontade de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. E aí ele falava, eu creio, né, na mente ali, falava, um dia Deus vai fazer alguma coisa, vai valer a pena. E ele não desiste, e Deus realmente age no tempo certo, no momento certo na vida dele. E aqui na vida de Ruth se passa igual. Ela fala assim, eu não vou voltar para os meus deuses. Eu conheci o Deus que pode transformar a minha história. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo agora, o povo de Deus vai ser o meu povo. Eu vou andar em comunhão com eles porque eu te conheci e eu conheci o Deus que você serve. E é muito legal porque às vezes a gente vê pessoas brincando, né? Ah, e a sogra e tal. E aqui era a sogra de Ruth, que deu um bom testemunho a ponto da nora se converter. Então a gente vê que ela tinha realmente uma vida com Deus, que é o que cada um de nós devemos ter no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas atitudes, nos lugares que Ele nos coloca. As pessoas vão olhar as nossas vidas e vão dizer assim, eu quero servir o Deus que você serve. Eu quero viver no centro da vontade de Deus porque eu vejo que as atitudes que você toma são de acordo com essa palavra. Então o teu Deus vai ser o meu Deus. O teu povo, a gente vai andar junto, vamos andar em comunhão, vamos andar congregando juntos, né? Vamos andar andando, vamos seguir andando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com essa palavra, de acordo com os planos e propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Porque 1000 cairão à direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, nós permaneceremos firmes e constantes na palavra. E a Ruth, ela toma essa atitude, fala assim, não vou voltar a adorar os deuses que tem neste lugar, não vou voltar a servir esses deuses, mas eu vou continuar com o teu Deus, com o Deus que eu conheci através desse tempo que eu tenho convivido contigo. Aqui tem um versículo que vai falar que cerca de 10 anos, então eu não sei exatamente o tempo que de repente você conviveu com alguém que era convertido, para você ver a mudança, mas tem uma história muito legal que um amigo convida o outro para ir para a igreja, e ele fala assim, eu estou lendo um livro, quando eu acabar de ler o livro eu vou. E aí passa um tempo, ele convida de novo e fala assim, quando eu acabar de ler o livro eu vou. E nunca chegava esse dia, e um determinado dia o amigo chegou para o outro e falou assim, agora eu quero ir na igreja, que eu estava lendo um livro, e esse livro era a sua vida. Eu estou vendo que o que você fala é o que realmente você vive. E a Ruth, ela viu isso na vida de Noemi. Ela viu que o Deus que ela falava era o Deus que realmente ela servia, que ela era fiel, apesar das provações que ela tinha passado, apesar das perdas, apesar das dificuldades, apesar da fome no país anterior, ela permanecia amando a Deus sobre todas as coisas. Então é uma decisão que nós como cristãos devemos tomar todos os dias andar com Deus, todos os dias decidir buscar a Deus sem olhar para trás, como a Bíblia diz, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas nós temos que andar firmes e constantes olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Problemas surgirão, dificuldades surgirão, aflições surgirão, mas sede firmes e constantes. Como diz Josué, né? Seja forte e corajoso, como Deus falou para Josué. Seja forte e corajoso, levanta-te, você vai levar esse povo à terra prometida. E nós, cada um de nós, temos a responsabilidade em cada lugar que Deus nos coloca, de ser a luz que vai refletir para que vejam as nossas boas obras e o nome do Senhor seja glorificado. Então Noemi decidiu, teve a consequência da escolha que ela fez, que foi a melhor, que foi andar com Deus. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que ela começou a fazer parte, ela entrou na genealogia de Jesus, de Davi e consequentemente de Jesus, por uma escolha de andar com Deus apesar das dificuldades e apesar das provações. Não sei as escolhas que você tem feito, não sei o que você tem feito, não sei se você tem de repente pensado em desanimar, em desistir e voltar como Orfa fez, a adorar outros deuses, a viver de outra maneira que não seja de acordo com a vontade de Deus, mas essa palavra fala muito claro conosco. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu vou andar com os olhos postos em ti, independente das circunstâncias, independente dos momentos difíceis, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? Vamos orar? Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa, não nos desampara, não permite, Deus,
que o mal toque as nossas vidas, e quando o Senhor permite alguma situação acontecer, é com um propósito para que tudo coopere para o nosso bem. Por isso nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, pedimos perdão dos nossos pecados. Abençoa o Teu povo, Deus, se em algum momento tiveram esse desejo de desistir, de desanimar, de retroceder, que sejam renovados pelo poder da Tua palavra e que o Senhor continue dando graça, cumprindo os planos e propósitos para a vida de cada um. Nós Te louvamos por esse tempo, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se Deus falou com você através dessa palavra, escreve assim: não vou retroceder, vou continuar olhando para Jesus. Amém?